Hey guys, we're back! Estamos de volta agora sim com a nossa aula 13.2 de Review and Exercise. Let's begin para a tela. Olha aí a aula 13.2 com a teacher Patrícia Restier. Eu falei isso na aula 13.1, não lembro, eu sempre falo. It's a pleasure, é um prazer. E aí temos a nossa aula com o título de That Day Was Awesome. Também até esqueci de falar sobre o título na aula 13.1, que esse título aí, That Day Was Awesome, o dia foi incrível, porque fala do quê? Fala de passado, inclusive usando o verbo to be no passado, to be que é um verbo irregular, e ele assim é um irregularzão, porque ele muda padedel, muda bastante, e aqui nós temos o was, que é um deles, porque nós estamos usando o quê? Uma frase no singular. Aquele dia foi awesome, incrível. E pode ter sido o dia de hoje para vocês amanhã. Então hoje vai ser passado. Você vai falar que that day was awesome porque você aprendeu sobre o simple past. Se você já aprendeu antes, você agora aprendeu mais ainda. Porque, como eu falei, quanto mais a gente revisa, melhor ainda. E o simple past, ele é simples na estrutura, mas a questão dos verbos irregulares acabam, às vezes, deixando a gente um pouquinho de cabelo em pé. Porque tem que memorizar, tem que saber qual é o verbo que tem que ser usado na forma afirmativa. Porque nós temos aí, ó, no Simple Past, a gente viu o quê? Nós temos esse marcador de tempo muito usado no Simple Past. Yesterday significa ontem. Nós também temos as palavras before e ago, que elas estavam nas nossas confusing words, mas elas também podem ser usadas em frases no Simple Past. Before significa antes. Então, uma ação que aconteceu antes, vai ser no passado, e ago, atrás, falando também de situações no passado. E aí você também teve o quê? Nas frases afirmativas, você lembra que tem que usar os verbos regulares com essas terminações aqui, dependendo das regrinhas que foram comentadas lá na aula. Verbo que termina que já termina com esse, só acrescenta D. Verbos da regra geral, você acrescenta ED, né? Na regra geral é ED. E aquele verbo que termina com Y, precedido de consoante, você acrescenta IED. Vimos também os irregulares, que não tem muito o que falar, porque você precisa ver na tabela mais sobre eles. Você aprendeu alguns aqui hoje, vai aprender cada vez mais se for atrás da informação. E na negação a gente aprendeu o quê? Que para fazer frase na negação, você vai usar o auxiliar did mais o not, ou eles separados ou eles juntos, como estão aqui, didn't. Depois o seu verbo no infinitivo sem o to. Aqui não vai ter o verbo conjugado com essas terminações. Sendo ele regular ou irregular, ele vai vir no presente. Nas frases negativas e interrogativas, que na interrogativa a gente começa com o auxiliar na frente, sempre o auxiliar na frente. Ou então, no caso, pode vir um pronome interrogativo, mas de qualquer forma o auxiliar vem na frente, tá? Vem na frente de quem? Do seu sujeito, do seu pronome pessoal e do verbo no infinitivo sem o to também. Isso aqui não é uma pergunta para mim, é porque você não deve esquecer o seu sinal gráfico, o seu question mark, o seu ponto de interrogação nas frases. E chegou o momento dela, o seu momento, o momento de vocês, alunos, prestarem bastante atenção nas atividades, estão bem facinhas. Vejo vocês right away. It's time! Chegou a hora, vamos corrigir as nossas activities para a tela. Olha aí a nossa atividade de sala, foi bem fácil, certeza. Vamos tirar nossas questions e temos aí um texto. Um texto que começa com uma pergunta, inclusive já no Simple Past. Você sabe que é o Simple Past porque você está vendo a presença do did. Did, o meu auxiliar do passado, certo? E ele pode vir na minha frase pode vir como did na minha frase afirmativa, tá? Só que quando ele vem nas minhas frases afirmativas, ele vem com a tradução de fazer no passado, certo? Não se esqueça disso. Aí tem aí, did you know? Você sabia? Você sabia? O verbo know está no presente, mas o did deixa ele com a intenção de passado. Então eu falo, você sabia? Did you know? Aí eu tenho aqui uma informação aparentemente sobre esse cara aqui, bem importante foi bem importante para o mundo, né? O Leonardo da Vinci. Mas antes vamos ver lá. Percebam que a gente não tem o quê?
uma atividade de interpretação de texto hoje. Então, esse texto não é exatamente para interpretar, é para vocês responder essas perguntas aqui, certo? Então, vamos ler o texto primeiro? Olha aí. Ler e traduzir, vamos lá. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci wrote from right to left. Olha que doideira. O Leonardo da Vinci, ele escrevia, wrote, da direita para a esquerda. You needed a mirror to read his handwriting. Você precisava de um espelho para ler a sua escrita. Handwriting, escrita com a mão. He was a genius. Ele era um gênio, sem sombra de dúvidas. He was able to write one sentence with his right hand. Olha isso. And a different sentence with his left hand. Essa aqui é mais doida ainda, porque ele era capaz, de escrever uma sentença com a mão direita, right hand, e a outra, uma sentença totalmente diferente com a mão esquerda. Eu não consigo. Se eu estou escrevendo uma coisa e lendo outra coisa, capaz de o que eu ler, eu escrever o que eu estou lendo. Nada a ver com o que eu queria escrever. Eu não consigo. He invented scissors. Ele inventou a tesoura. Tesoura. A palavra termina com S, tá, gente? Então, assim, essa palavra ela tá no singular. Porque ela termina naturalmente com S. Então, assim, ela não tem exatamente o plural. É S estando no singular ou no plural. He drew architect's plans, but never built a building. Ele desenhou, fez planejamentos, né, de arquitetura, mas ele nunca construiu um prédio. He lost most of the paintings and drawings he did in Milan. Ele perdeu a grande parte das suas pinturas e desenhos que ele fez. Olha aqui o que eu falei para vocês, aquela questão do did vir numa frase afirmativa. Ele vem aqui, ó, ó, tô falando tudo doido. Presta atenção, vou até fazer aqui de novo. He did, ele fez. Aqui esse did não tá na minha frase negativa nem interrogativa, ó. He did, ele fez, em Milão. He had many talents. Ele tinha muitos talentos. He made models and in his notebooks there were plans for a tank. Então ele fazia modelos e no seu computador, computador, olha. A teacher viajou agora. Notebooks é caderno, detalhe, caderno. Naquela época nem tinha computador. Viajei. Notebooks, there were plans for a tank. Tinha planos de um tanque. A helicopter and a submarine. Então ele tinha como posso dizer, de um submarino, de um helicóptero, de um tanque. Ele fazia os desenhos, né, planos de construir essas coisas. His scientific observations were 100 years before his time. De fato, né, as suas observações científicas, elas tinham o quê? 100 anos, era 100 anos antes do tempo dele. Então, ele era uma pessoa muito avançada, estava vivendo no tempo errado. Então, ele era mais avançado que os outros. É isso que essa informação quer dizer. Então, ele era além do tempo dele, né? E temos aí agora as perguntas, que é o seguinte, não é questão de interpretação. Você vai atrás disso aqui, ó. Você vai atrás desses verbos irregulares no passado, tá? Então, eu tenho aqui os verbos. Já está passando aqui para vocês. Write, tá no presente. Você vai procurar o passado dele. Make, que é o verbo fazer. Um dos verbos fazer, nós temos aqui make, como fazer, do, como fazer, tá? Só que são um tipo de fazer diferentes. Have, o verbo ter. Build, o verbo construir. Lose, que a gente viu que é o verbo perder. Draw, que é o verbo desenhar. Então, o que você vai fazer? Encontre no texto as formas verbais no passado simples desses verbos irregulares. Certo? E aí, vamos lá? Vamos atrás? Vamos primeiro do write. Ele tá bem aqui, ó. Opa, erase, pen. Write, ele tá bem aqui. Wrote. Eu não vou escrever lá, mas já vou colocar aqui para vocês, ó. Wrote. É uma resposta. O que mais? Qual é o outro verbo que tinha lá para pedir? Que pediu também? Temos o verbo make.
Ele aparece exatamente aonde? Esses até que mudam um pouquinho, alguns mudam pouquinhos. Pouquinho. Temos o verbo, eu já sei, eu poderia já colocar aqui, mas eu tenho que achar o verbo make para vocês no passado. Aí eu tenho, já achei um aqui, ó, drew, que é o quê? Vem do verbo draw, tá entendendo? É o verbo desenhar no passado, ele também pede o verbo desenhar. Vamos achar os outros, temos outros verbos aqui, temos o did, que eu comentei com vocês, did é o verbo passado do verbo do, já achei o did. Had, que é o verbo que é o verbo do passado do verbo have, né? Aqui, made, que é o verbo passado do verbo make. Temos mais? Temos aí o verbo build. Built. A diferença só é mesmo de pronúncia no final. Build, built, que ele se termina com T. É o passado do verbo construir. Temos ainda o lose, falta só mais um. Lose. Vamos ver. Temos aqui, deixa eu ler para você. He was a genius, he was able to write. Outro, one sentence with his right hand, a different sentence with his left hand. He invented scissors. Lost, quase que eu não achei, tá aqui, lost. He lost. Então temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verbos, 7 verbos que foram pedidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exatamente respondidos todinhos. Questão 2. Quais são as duas formas do verbo to be no passado simples? Ai, que dificuldade. A gente já sabe. São dois verbos que a gente usa no passado. Um no singular e um no plural. Então, para I, he, she, it, que é no singular, vai ser qual? Was. E para you, we e they, é o qual? E aí, gente? Were. Não é where, é were. Então, é was e were usado com esses pronomes pessoais. Claro que no lugar de he, se eu quiser colocar Paulo, por exemplo, Paulo was, certo? No lugar de she, se eu quiser colocar Ana was, também posso. Posso substituir os pronomes pessoais também por nomes próprios, sem problema nenhum. Questão número 3. Aí eu tenho o quê? Uma atividade bem fácil. O que você vai fazer nessa atividade? Você vai completar essa lacuna, obviamente, com as palavras corretas para formar o quê? Uma pergunta. Não disse que é uma pergunta, mas eu vi aqui o ponto de interrogação, meu question mark, já sei que é uma pergunta. Aí, como eu falei pra vocês, nem sempre o auxiliar vai pra frente. Às vezes quem vai pra frente da frase é o meu pronome interrogativo, certo? Só que, de qualquer forma, o auxiliar ele vem na frente do sujeito. O sujeito é Leonardo da Vinci. E aí eu aprendi o quê? Que nas frases interrogativas eu vou usar o did no passado. Então, esse aqui nada a ver. Esse aqui nada a ver, então sobraram 3 alternativas. E agora eu tenho que prestar atenção, então, já que eu sei que aqui é did, beleza, what did Leonardo da Vinci? Vem o meu verbo principal. Aí o meu verbo principal, ele tem que vir com ed, com a conjugação de ed, se ele for regular, que é um verbo regular, invent é um verbo regular. Não, ele não tem que vir com ed. Ele não tem que vir com ed e também não tem que vir na sua forma base com o to. Então, ele tem que vir assim, pá, na sua forma base, sem o to, não com to. Então, a resposta correta é a B. Então, what did Leonardo da Vinci invent? Acabou, é só isso mesmo. Eu estava apontando esse ponto de interrogação, sendo que o ponto de interrogação é esse. Invent. Aí temos aí, o que o Leonardo da Vinci inventou? O que ele inventou? Eu estou respondendo de amarelo, olha, eu nem notei. Vou mudar para uma coisa mais séria. Vou mudar para o meu vermelho de novo. Então é isso. A número 3, super fácil. Na 4, olha aí, a 4 ele está pedindo uma forma negativa, mais fácil ainda. Por quê? Temos a questão aí, ó. He lost most of the paintings and drawings. Acabou. Eu quero ler mais coisas, mas acabou, tá aí. Aí então a gente sabe que o verbo é lost. Ele foi comentado naquela outra atividade. Eu já tinha comentado, inclusive, para vocês que ele é o passado de lose. Lá naquela aula das confusing words que eu falei, que se fosse na interrogação, aquela frase, eu usaria, não sei se foi assim, é porque a frase estava na afirmativa, enfim. Me confundi aqui, mas eu comentei esse lost para vocês lá naquela aula do lose, das confusing words. E comentamos aqui. Então, lost é o passado de lose, perder.
Se eu quero transformar na negativa, o que eu vou fazer? É muito simples. Eu vou precisar transformar esse meu verbo lost de novo na sua forma do presente, na sua forma base sem o to, na verdade. Então ele fica como lose, de novo. Ele volta pro lose. Aí eu preciso colocar quem? Os meus auxiliares, que aliás o único auxiliar que tem no passado é o did, e ele junto com not ou separado com not. Mas aqui a gente tem o quê? Ó, didn't junto. Eu tô com uma caneta preta. Não. Didn't. Aqui eu não tenho, já sei que não é minha resposta. Aqui eu não tenho, já sei que não é minha resposta. Aí eu tenho outro didn't aqui. Podia ser did not? Podia. Na E, eu vejo lose. Não, nada a ver. Até porque lose é um verbo irregular e o passado dele é lost. Não tem esse ED no final. No. Aí sobra qual alternativa? Letra A e letra B. Por que eu não vou marcar a letra A? Porque a A nem mudou o verbo, ele continua no passado e não é assim que a gente quer, não. A gente quer ele no, na sua forma base sem o to, portanto a resposta correta é a B. He didn't lose most of the paintings and drawings. Então ele não perdeu a maioria das suas pinturas e desenhos, certo? E na próxima, número 5, você vai circular a opção que melhor completa as frases sobre as nossas confusing words. Temos aí ago e before. I moved. Eu me mudei to Moscow 13 years. Então eu tenho um período de tempo aqui. Eu me mudei para Moscou 13 years ago. Mudei para Moscou 13 anos atrás. Na B, I moved to Moscow 13 years. Ah, é igual, teacher? Essa informação não é. Por que não é igual? Porque eu tenho uma outra informação aqui, ó. Tem uma outra sentença. I got married. E a sentença é que eu me casei. Não eu, a pessoa do texto. Da frase, enfim. I got married, eu me casei. Então aqui, só por estar desse jeito, eu sei que é o before. Olha aí, ó. I moved to Moscow 13 years. Eu me mudei para Moscou há 13 anos antes. Before, antes de eu me casar, na verdade, de eu me casar. Eu me casei. Eu me casei, fica melhor. Porque também está no passado, né, teacher? C. Vamos lá. I got to work an hour. I got to work an hour. Ele diz aqui, I got. Para quem lembra, eu falei do get, do verbo get, em alguma aula aí passada, dei uma pincelada nesse get e falei que ele é um dos verbos mais usados da língua inglesa. E o passado dele é got, porque ele é um verbo irregular. Então, get, I got, passado, certo? Então, aqui é passado. I got to work an hour, eu tinha que trabalhar, eu trabalhei a 1 hora, I got to work, eu cheguei, na verdade, o certo é, eu cheguei no trabalho a 1 hora o quê? Ago ou before? Ago. Que está falando de um período de tempo aqui, 1 hora atrás. Quase que eu não consegui traduzir isso. Eu cheguei no trabalho. I got to work. Eu cheguei no trabalho 1 hora atrás. Mix it up. Confusão. Letra D. I got to work 2 hours. Aí é que eu tenho uma outra informação aqui. Então, quando tem uma outra informação, nem sempre. A gente viu lá naquele exemplo lá usando aquele eu tenho verbal, que não tinha uma outra informação depois. Mas vi uma informação depois, mais chance de você usar o before. E é o before mesmo, olha aqui, ó. I got to work 2 hours. Eu cheguei no trabalho 2 horas antes do meu chefe, my boss. I got to work 2 hours before my boss. And that's it. E é isso, olha aí, temos um material complementar para ajudar vocês no entendimento da matéria. And this is it, guys. Por hoje é só. Vejo vocês na nossa aula 14.1 de revisão para a nossa provinha. See you then. Bye, bye.